Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno. Sou Juliana Bueno. Vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. 3 Vias Corretora de Seguros, a Nova Cirúrgica, Desante Semijoias, Adrilu Semijoias, Shopping Festas, Casa de Carnes Boa Vista, Café e Carinho, Farmavip, Segsan, King Colchões, Sander, o melhor sorvete da região, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Para essa edição, nós estamos com uma pessoa maravilhosa, tanto fisicamente como de coração e como de inteligência. Nós estamos aqui nada mais, nada menos com a melhor advogada da nossa região, doutora Marcela. Seja bem-vinda! Oi, gente, não vou dar nem boa noite, nem boa tarde, nem bom dia, né? Porque vai ficar gravado, mas eu queria primeiro agradecer a Juliana por estar aqui hoje. Ela fala de mim, mas eu faço os mesmos votos para ela, porque eu sempre falo que ela mantém a escola dela, assim, super dentro de regras, dentro da lei. Hoje em dia a gente não encontra pessoas tão corretas e tão boas como ela faz. Então eu queria parabenizar a Juliana não só pelo podcast, mas pela sua condução na escola, que nós estamos juntas há alguns anos, e eu posso dizer isso, que a sua escola hoje é uma das melhores porque você conduz de um jeito correto, de um jeito legal. Então, assim, eu não tenho filho, só de 4 patas, né? Você precisa abrir um pet aqui. Não, pet não. Mas se eu tivesse, gente, com certeza estaria aqui. Mas, enfim, vamos falar de mim, né? Meu nome é Marcela Riso, eu sou advogada há quase 20 anos, aqui em Limeira, Campinas, São Paulo, e ela nem sabia, inclusive, que eu sou especialista em direito imobiliário. Nós temos o escritório, nós temos uma parceria com um dos melhores escritórios, né, de São Paulo, que chama Durazo e Medeiros, que é a doutora Kelly Durazo, e ela vive em palestra, ela é uma das melhores especialistas em direito imobiliário, dá aula no Secov. Então, a gente, depois desses 8 anos de parceria, algumas pós-graduações, a gente entende um pouquinho do assunto, né? Não entra muito em números, né? Não. E eu falei 20 anos, eu já me arrependi, porque vão associar a minha idade, mas tudo bem. Só não contar quando você se formou em direito. Não. Eu fui precoce, gente. Super precoce. Mas vamos falar de financiamento. Acho que é o sonho de todo ser humano, né? Ter a casa própria. Então, às vezes, você não consegue por herança, né? Ou por ganhar, que também não é fácil, a pessoa acaba entrando no financiamento. E às vezes a gente tem medo, né? Não tem, pode, não pode, é perigoso fazer um financiamento, não é? Fala pra gente, assim, o financiamento, ele é para todo tipo de imóvel? Como que funciona? Então, Ju, é o seguinte, gente, todo mundo sonha com a casa própria, né? Todo mundo quer ter a casa própria. Igual você disse, não é todo mundo que tem herança, né? Que tem alguma coisa já... Todo mundo queria, lógico, né? Alguma coisa já pronta ali, né? Quem não quer uma herança maravilhosa, uma casa, 2, 3, mas enfim. Aí a maioria das pessoas não tem. E também não tem o dinheiro para comprar à vista o imóvel. E o financiamento nada mais é que um empréstimo, né, entre aspas, que o banco tá fazendo para você comprar o imóvel e você vai pagar aí em 10, 20, 30 anos um valor pequeno, né, que dá para você pagar. E aí hoje, quais são as modalidades que mais são praticadas no mercado? São 2 tipos de contrato. Um que é o contrato de compra e venda simples, só que esse contrato só pode ser feito em até 36 parcelas. Então, não é todo mundo que consegue. Só que, por óbvio, juros atrativo, né? Porque é menor. E agora, o mais comum é um contrato que a gente fala com pacto de alienação fiduciária. O que é isso? Eu empresto dinheiro para você, eu banco, mas o imóvel ainda é meu. Sim. Enquanto você não pagar, né? Você tem a posse do imóvel, né? Só que o imóvel ainda é meu. Se você não pagar, eu retomo esse imóvel. E todos os imóveis eu consigo financiar?
todos que estiverem regularizados. Ah, ele tem que estar com a documentação em ordem na prefeitura, é isso? Todo lugar, na prefeitura e no cartório. Ah, Tá? Não entendi. pode ter dívida, tem que estar regularzinho. E o que eu falo cartório? Eu tenho uma escritura. Tá? Porque tem 2 tipos de cartório. Tem o cartório de notas, que geralmente é onde a gente reconhece firma, etc. E tem o cartório de imóveis, que é onde obrigatoriamente eu tenho que... por exemplo, Limeira tem 2 cartórios. Então, um ou outro eu tenho que ir obrigatoriamente, dependendo aonde é o imóvel. Certo. Então, eu tenho escritura do cartório de notas e eu não posso ter só a escritura, eu tenho que ter o registro na matrícula no cartório de imóveis. Então, todos os imóveis cabe financiamento? Cabe se tiver regularizado certinho na prefeitura e no cartório na matrícula. E aí os bancos normalmente também não financia 100%, você sabe dizer isso? Como que funciona? Geralmente não antes eles até financiavam. Se não fosse 100%, era 90%, eu já vi 95% alguns anos atrás. Hoje os bancos não tem lei, tá? Isso é interno do banco. Eles estão exigindo, eu já vi várias vezes até 50% do valor, 60%, alguns 30%. Depende do banco, né? Porque antigamente a gente falava em financiamento, já vinha na mente Caixa Econômica Federal, né? Agora não. Agora tem bancos que conseguem ter juros mais atrativos que a Caixa. Nossa, que legal. Tá então bem... tem que pesquisar. É porque é um produto para o banco, né? Isso aí Exatamente. É um produto para o banco. E é interessante porque ele fica com o imóvel em garantia. E nós vamos falar mais pra frente como é que consegue fazer essa retomada que é muito mais simples do que a gente imagina. Meu Deus. E conta pra gente, qual que é o financiamento mais comum, mais procurado? Então, como eu havia falado que tem essas 2 modalidades, que é o contrato de compra e venda, que a gente faz até 36 parcelas, né? Esse financiamento. E nós estamos falando em banco também aqui, mas só, eu quero comprar um terreno, por exemplo, um lote, né? E às vezes você financia direto com a construtora. Também tem essa possibilidade, que às vezes as pessoas não falam. E hoje em dia tem crescido mais e mais. Quando você compra um imóvel na planta, às vezes a construtora, ela não tem o habite, né? E precisa de tudo isso para você poder financiar. Sim. Então, a própria construtora, ela faz o financiamento, que seria nessa modalidade de contrato de compra e venda ou na alienação fiduciária, que pode aí... A gente costuma, né? Lembrando que, lógico, idoso, por exemplo, com 60, 70 anos, geralmente não consegue financiar em 30 anos por causa da expectativa de vida. Porque senão todo mundo vai financiar no nome do pai, do vô. 90 anos financiar mais 30. Vai que cola. Pois é. E aí eles não aceitam em 30 anos, mas aceitam em 10, né? E, assim, com a expectativa de vida hoje, como tem aumentado muito, talvez até essas regras tendem a mudar. Mas hoje, se você tem 60 difícil. Anos, por exemplo, eles não financiam em 30. Então, financiam não vou em 10. poder financiar no nome da Mames nem do Paps. E nem negativar o nome da Mames e do Paps, viu, gente? Não tá valendo, não. E essa questão de esqueci o que eu ia perguntar. Ela tava falando e eu esqueci, mas... Bora gente, lá. É porque eu falo muito. Ela falou pra mim que eu falo mais do que ela, que eu ganhei. Ela tá mais acelerada do que eu, gente. Imagina a gente numa audiência junto com o juiz. Acho que ele manda a gente pra fora. Ele pede gentilmente pra se retirar. Fala, vocês estão falando demais, se retirem. Mas, enfim, eu acho que você ia falar alguma coisa realmente de banco, que a gente tava falando de construtora, alguma coisa nesse sentido. Porque aqui mesmo... eu fui adquirir um imóvel na planta e a construtora que me ofereceu o financiamento, mas não todo. Entendi, né? Geralmente, ele não consegue às vezes, financiar tudo. Porque às vezes a construtora não tem esse poder aquisitivo. Mas, por exemplo, o que ele pode fazer? Vou dar um exemplo de números, tá, gente? Vai comprar um apartamento de 400 mil, por exemplo. Aí a construtora fala, olha, você tem que me pagar 60, você vai pagando, a hora que sair o habite, que regularizar, um exemplo. Aí você financia junto ao banco e me paga o resto. Então, isso acontece bastante. Daí ele desconta esse valor e o resto vai para o banco. E o resto vai para o banco. Gente, outra coisa que a gente vê também, agora você falou, eu me recordei. Que a gente vê muito acontecendo. Eu compro um imóvel na planta,
pago para a construtora, a hora que sai, regulariza, o banco não aprova o financiamento. Tem isso também? Demais, ocorre? E daí, demais. O que faz? Qual? Então, Aí entra a doutora Marcela. Aí entra, aí você pode me procurar. Aliás, daí você deve procurar um advogado de sua confiança, por quê? Aí você vai ter que fazer um distrato, vai perder um monte de dinheiro, tem um monte de situações, por exemplo, hoje em dia, que a administradora, a construtora, né, a loteadora, ela acaba ficando com 90% às vezes do que você pagou. Nossa, bastante. É bastante. E te devolve só 10%. Ou ao contrário, te devolve, porque tem decisões, né, nesses dois sentidos. Então nunca ganha 100%, é raro? Ou ganha, mas é raro, tá? Só se a construtora fez, assim, muita coisa errada. Por exemplo, quando você vai entregar? Vou entregar em 20 de dezembro de 2023 agora. Nada de ficar pronto. Aí ela entrega em 2026. Isso gera um dano, sim, então, 3 anos, né? Aí você vai destratar, geralmente você recebe tudo de volta. Outra coisa, taxa de corretagem. É dificílimo você conseguir de volta. Por quê? O corretor fez o trabalho dele. Então, né? Em tese, você não teria como receber de volta. Porém, as pessoas têm que ficar atentas. Por exemplo, comprei um imóvel na planta. Certo? O corretor tá lá bonitinho, sentadinho, sim, certo? Ou seja, ele tá atrelado. A construtora, a loteadora. Então, ele tem uma responsabilidade, né, sobre isso. Exatamente. Então, assim, como ele está atrelado, às vezes, na justiça, você consegue a devolução também dessa taxa. Não é um corretor, né, que de fora. Então, ele está lá exatamente para isso, para te vender aquele empreendimento. Então, ele tem que dar conta daquele empreendimento. Então, dá uma discussão aí. Mas, geralmente, você não recebe de volta essa taxa porque o serviço foi feito. E tem diferença de financiamento? Existe o financiamento físico e o jurídico, ou a empresa não consegue financiamento de imóvel? A pessoa física é igual à pessoa jurídica, ela consegue financiar do mesmo jeito. Inclusive, a pessoa jurídica é até mais fácil, né? Porque tem como comprovar melhor a renda, que tem empresa. Mais fácil, gente. Hoje em dia não tá fácil o financiamento. Então Até o banco tá sem dinheiro. O banco tá sem dinheiro, enfim, coitados. Mas a questão, o jurídico, ele só pode financiar um imóvel para a empresa? Ou ele pode financiar um imóvel para o proprietário da empresa? Como que é isso? Na verdade, não tem essa distinção. Tá? Ele pode financiar aí quantos imóveis e a capacidade financeira dele der. Da empresa der. Que hoje os bancos, eles restringem, né? Por exemplo, pessoa física. Quando você tem um financiamento, geralmente você não consegue o segundo. Sim. Né? Agora, a empresa que tem mais capacidade, se, por exemplo, é lógico, né, gente? Eu sou uma empresa que faturo 200 mil no mês, por exemplo. Então, eu tenho capacidade de pagar 5 mil de parcela. Se eu fizer um financiamento e pagar 5 mil, eu não vou conseguir o segundo. Mas se eu fizer um do imóvel pequeno e pagar 1.000 por mês, eu vou conseguir o segundo financiamento. Então, tudo é análise de crédito, né? O comprometimento da sua renda ali, Exatamente. né? Exatamente. Agora, sim, os bancos hoje, tá, gente? Os bancos estão extremamente rígidos, né? Para conceder. Por quê? Teve muita gente que não pagou. E você acredita que é devido à pandemia ou não? Essa frase já é perdida? Sinceramente, eu acho que a pandemia, ela deu uma quebrada, assim, em todos os setores, né, que a gente tá vendo, que eu vejo de loja fechada, de aluga-se no centro. Como diz o tio Ricardo, o centro é a terra de ninguém, né? Ele fala que ele consegue andar e escolher até lugar para parar, porque realmente é triste. Nossa, você falou lugar para parar, gente, é verdade. Eu evito de ir ao centro, né, por causa disso. E as 2 vezes que eu fui, a médico ou a cartório, consegui lugar para parar fácil. É triste de ver, triste, né? É triste, gente, triste. Então, né, eu acho que a pandemia acelerou aí uma situação que várias pessoas pararam, né, de pagar. Então, o banco tá... E outra, né, gente? Também aumentou os golpes, né? Tem muita gente sem vergonha, né? Inteligente, conseguiu descobrir uma forma de golpear ainda. Exatamente. Então, assim, tem um monte de gente que foi preso, né? Por causa de golpe e tal, enfim. Inclusive, gente, às vezes, do próprio banco. Então, eles veem esse tipo de coisa. Além da situação não tá
muito boa para as pessoas que não fazem golpe. Imagina, mais o golpe, então eles estão super rígidos, né? Aí, Mas como é sempre, dinheiro, os bons pagam pelos maus. maus. Sempre, sempre. E é dinheiro, né? Se fosse dinheiro seu, por exemplo, você teria o cuidado para poder emprestar, né? Ia pensar, né? Para quem vai emprestar, se você vai ter esse retorno mesmo, né? Exatamente. Agora sim, se a pessoa tiver uma dificuldade financeira, que todo mundo passa, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Porque às vezes você faz ali um planejamento, você entra nesse financiamento, você está contando com aquela renda. E pode vir doença, desemprego, pandemia, N coisas. E às vezes você deixa de pagar. Quantas parcelas atrasadas que pode você perder, né? Alguém tirar o seu imóvel ou não tem quantidade, é uma só? Como que funciona isso, Má? A gente fala porque a maioria dos imóveis hoje, eu acho que mais de 90% é tudo na modalidade da alienação fiduciária, porque você financia em 30 anos aí. E a alienação fiduciária, gente, todo mundo espera... Porque realmente acontece um desemprego, acontece uma doença na família, acontece a morte de alguém, né? Acontece pandemia, né? Então, assim, várias situações que pode acontecer e você parar de pagar. Quantas parcelas são? Não tem isso na lei, tá? Uhum. Porque o que acontece? A alienação fiduciária e o contrato de compra e venda, eles são regidos por lei específica, não estão no código. Tá? E aí, o que acontece? O povo fala assim, eu deixei de pagar... O povo tem na cabeça 3 parcelas. Da onde tirou essa regra, ninguém sabe. Da onde tirou, não sei. Mas, enfim, tem 3 parcelas. Depende o valor da parcela. Por exemplo, eu pago 50 mil de parcela. Aí o banco vai, né? Fala, nossa, 3 uma parcelas já né? são 150, então, né? com 1 ou 2, já vou iniciar a retomada. Gente, o que é retomada? Pelo amor de Deus, que eu vejo de gente chegar lá no escritório assim, nossa, meu imóvel tá indo para leilão, o que eu faço? Mas eu não recebi nada de processo. A retomada da alienação fiduciária, que é o que todo mundo tem, ela não é judicial. Não vai um processo no fórum, porque como o fórum é demorado, os processos são demorados, as pessoas se aproveitam assim disso, né? Mas até entrar com processo, não. A retomada em 4 meses, dependendo do cartório, ela já é feita, o imóvel está no leilão. E isso já está em contrato, quando você assina ali o financiamento, tá? É que a gente não lê tudo, né? Então exatamente, porque já está regido nessa lei, entendeu? Que é a 9514 de 97. Então, já está na lei. O que acontece? Eu não paguei 3 parcelas de 15 mil, um exemplo, que é um valor um pouquinho mais alto. Aí eles entram com uma requisição no cartório, falando a Marcela não pagou, intima ela. Aí o cartório vai, ou me intima, eu tenho 15 dias daí para pagar. E será um acordo nessas 3 parcelas? Nesses 15 mil tem acordo ou não? Quando intima, você tem que ir lá e quitar a dívida? Geralmente, tá, o que eles fazem? Quando chega já nesse ponto, a hora que intima, você tem que ir no cartório e pagar essa dívida já com tudo, com juros, com honorários, né, do advogado que entrou. Não tem nem acordo mais. Geralmente não. É que hoje eles flexibilizam um pouco mais, porque interessante não é o imóvel, né? Interessante é você receber. Sim. Então, pode ser que alguns bancos, acho que a maioria hoje, tenha essa flexibilização de poder negociar. Mas assim, gente, tem que ficar muito esperto, não pode ficar atrasando, porque chegou no cartório, eu recebi a intimação, certo? Tenho 15 dias para pagar, não consegui o dinheiro. O que vai acontecer? A propriedade, né, volta pro banco. Então, a hora que consolidou a propriedade pro banco, essa volta que pode acontecer aí, dependendo do cartório, em 1 mês, 2 meses, vai para leilão, que obrigatoriamente tem que ter o leilão. Né? Então, vai pro banco, volta, aí já não tem mais o que você fazer. Eu posso comprar no leilão daí? O meu imóvel? Vou chegar aí. Que deve ter. E deve comprar. Por quê? Você tem direito de preferência. Verdade. Então, às vezes, o que a gente aconselha, por exemplo, eu fui intimada ou por edital, não me achou, fui intimada por edital, ou me achou nos 15 dias, eu não tive como pagar, o imóvel foi para leilão, o que a gente aconselha já nessa época? Que já voltou o imóvel para o banco, já está lá na matrícula, consolidado para o banco. A gente fala, exerce seu direito de preferência que está na lei no leilão. Entendi. Então, você chega lá no leilão, porque daí você, entre aspas, você limpa a sua dívida, você limpa seu imóvel, né? Então, você fala, eu quero exercer o meu direito de preferência
e vou comprar no leilão. Tem bastante gente que faz isso. Só que o leilão é à vista daí. O leilão é à vista. O leilão é à vista. É. Mas, geralmente pode até oferecer algumas parcelas, né? E eles aceitarem, mas daí é toda uma condição que aí o banco impõe, mas geralmente é à vista. Geralmente é. E geralmente é o valor que está no... As pessoas não leem, não é todo o contrato. Mas geralmente no contrato, um exemplo, tá escrito assim... você comprou o seu imóvel por 300 mil. Aí embaixo tá escrito... se for para leilão, vai valer 320 mil. Então, sempre tem essa cláusula. Só que vamos supor... mesmo atualizado os 320 mil, você comprou um imóvel de 300 e reformou, tal, amanhã tá valendo 700. Então, quando vai para leilão por 450, por exemplo, é lógico que eles avaliam, né, o valor de mercado e tal. Ó a estratégia, se você realmente tem dinheiro, né? Ó a minha cabeça como que tá indo, Marcela. Então, eu pego aí, vamos nos 300. Então, eu tenho um imóvel de 300... Eu vou financiar, eu não vou pagar 300, eu vou pagar 600 praticamente no final, correto? Sim, com os juros. Mais, Então, eu vou atrasar aí algumas parcelinhas, vou para leilão, e se eu pagar 350, eu não paguei os 600. Sim. Entendeu meu raciocínio? Se eu realmente tiver o dinheiro, não é... Não, tem que ser à vista, E também tem que ficar atento ao que tá no contrato, né? Mas também, né, que burrice que eu falei, se eu tenho, já compro à vista da primeira vez... Não, mas às vezes, por exemplo, nesse intervalo você passou uma dificuldade e aí você conseguiu dinheiro? Ganhei na loteria? Ganhou, então, se eu ganhar na loteria... porque o meu raciocínio foi muito ignorante, mas realmente, se eu fiz o financiamento e de repente eu ganhei uma herança e vai que eu descobri um pai rico. Sim. Vem uma herança, compensa eu deixar ir para leilão, porque eu já tenho valor ali, quanto que vai ser no leilão, né? Exatamente. Não pode estar mudando, né? Não, é o valor de contrato corrigido. Entendeu? Então eu vou financiar e vou procurar meu pai rico. Procura, ou joga na Mega Sena. Eu sempre falo que eu vou ganhar, mas eu não jogo. Eu jogo. Preciso jogar. A gente joga e eu ainda vou ganhar. E compro o hipercap de... Nem sei se a gente pode estar falando, né? Mas a gente compra também de domingo. Eu vou acabar ganhando, você vai ver. Hipercap patrocina a gente. Que a gente compra. Eu ainda vou ganhar, você vai ver. Vou falar aqui que eu ganhei. Não sei se eu vou falar. Não, fica quieta, é melhor. Bom, Marcela, então quer dizer que eu vou perder o imóvel se eu não pagar. Aí, você acabou de falar, né, que não vai na justiça. Ele não vai. Mas eu tenho como compradora, né, que eu perdi o imóvel, sumiu agora. O cartório veio, fez todo o processo, perdi o imóvel, tá indo para leilão. Eu tenho como entrar na justiça querendo revogar alguma coisa ou não? Não teria eu como devedora. Essa é a sacada, essa pergunta sua foi maravilhosa, inteligentíssima, porque é um pulo do gato aí. O que acontece? Nem estava combinado essa pergunta, gente, foi dela mesmo. Veio da minha cabeça. Veio da cabeça dela e foi um pulo do gato. Porque o que acontece? Esses bancos, eles contratam equipes para poder fazer essa retomada, e a equipe faz 100 retomadas, 1000 retomadas, e o que acontece? Nesse intervalo, acaba tendo alguma ilegalidade. Um exemplo, eu tento intimar você no seu endereço na sua casa. Só que você mudou e você forneceu um novo endereço para o banco. Só que na hora ali do vamos ver, não achou. Não perceberam. Não perceberam. Aí te intimaram por edital. Um exemplo. Aí chegou no leilão. O que as pessoas fazem? Elas entram na justiça para parar o leilão. Né? Isso acontece muito, gente, muito. Por um erro durante o processo de retomada. Outra coisa também. Por exemplo, a gente chama de outorga uxória. O que é isso? O marido responde pela mulher e a mulher responde pelo marido. Só que isso tem que constar do contrato. Por exemplo, no contrato ficou, se eu não achar a Juliana, o Ricardo vai assinar por ela. Ok. Pode estar assinando, então. Pode estar assinando, tá? Geralmente tem isso em contrato. Você não assina, viu, tio Ricardo? Não assina. Já avisa. Você nega que é você. Fala quem? Imagina, eu sou João, você já sabe como é que funciona. Você fala que você é o Carlos. Enfim. E aí, esse erro, gente, comete direto. Por isso que tem vários leilões anulados.
Porque aí tem esses erros durante o processo que você consegue parar a retomada, né? Falou, ó, tá errado, tá ilegal, você para o leilão, é lógico que daí você tem que ter dinheiro para negociar, tentar comprar. Mas assim, você já ganha um monte de tempo, né? Sim. E se não estiver escrito... Gente, eu sou italiana, falo com a mão, vou derrubar o microfone, calma. Respira. E aí, se você não... Eu assinei, tá? Meu marido não. E não estiver em contrato, que pode ser outorga uxória, eu consigo essa anulação. Agora, se estiver no contrato e o Ricardo assinou por você, que hoje os bancos estão mais, né, ligados e acaba colocando essa cláusula nos contratos. E aí não tem, nesse quesito, não tem como anular. Mas geralmente tem outros, tá? No leilão, por exemplo, às vezes anula o leilão por quê? Você precisa ser intimado do leilão. Então, eles têm que te mandar um telegrama, tem que te mandar... Tem que tentar te achar de várias formas, exatamente, né? para falar a data do leilão, porque você pode exercer seu direito de preferência. Entendi. Então, às vezes, o leiloeiro faz 1000 leilões pro Banco do Brasil, por exemplo. E às vezes escapa, né? Não manda um telegrama. Então, isso também é cabível de anulação. Então, tem esses pulos do gato aí, que às vezes uma coisinha que você consegue anular, ganhar um tempo, né, pra juntar o dinheiro e ter o dinheiro e não perder a casinha, né, gente? Porque às vezes a pessoa sonha tanto com a casinha dela. E só tem aquela, né? Só tem aquela. A gente fala que tá brincando, às vezes tira um sarro, mas deve ser difícil, né? Total, Eu acho que né? pra pessoa chegar nesse ponto de não pagar E às vezes é lógico que tem gente sem vergonha, né? Que não Sim. paga porque, eu vou pra balada, tomo cerveja e não vou pagar minha casa. Tem. Sim. Mas a maioria é gente trabalhadora, que às vezes ficou desempregada, às vezes teve um problema na família. Então a gente sabe que é bem complicado. Às vezes um divórcio, aí para de pagar, mas daí a pessoa fica também, né? Porque daí um Sim, não paga, o outro não não paga, paga, e começa fica aquele aquela coisa, mas brigueiro. todo investimento que teve ali é complicado, né? E se foi para leilão? Então foi, não paguei, foi para leilão. Aí ninguém comprou. Será que isso ocorre de ninguém comprar? A maioria das vezes. Aí a maioria. Quer dizer, nem todo mundo tem tanto dinheiro assim, né? Só alguns no mundo. Então, ninguém comprou. Aí volta para o banco, continua sendo do banco, né? Isso. Aí eu tenho como comprar ou não? Recomprar, ou ela vai ficar sempre em leilão, essa casa? Como que fica? Ela foi para leilão, mas ninguém comprou, ela voltou para o banco, ela volta para venda, eu tenho como comprar ou não? Quando você fala assim, eu posso recomprar o imóvel que foi para leilão? Gente, o que acontece geralmente, tá? Primeiro, nós temos uma modalidade de pessoas que só compram imóvel em leilão para negociar. Porque geralmente você compra Uma um valor... profissão já. É uma profissão. Tem que ficar atento, lógico, de comprar imóvel de leilão, porque além da dívida que tem com o banco, às vezes tem dívida de IPTU, às vezes tem construção a mais que não foi averbada. Então, assim, você compra, mas você entra numa cilada. Sim, pode né? ter água, luz também? Pode ter água, luz, e pode, por exemplo, você... Penhora, será que tem penhora? Pode, tem, penhora de outros processos. Então, assim, é o mesmo cuidado de você comprar um imóvel novo. Né? Porque eu tenho que puxar todas as certidões trabalhistas da pessoa. Se a pessoa tiver empresa, eu tenho que puxar as certidões da empresa. Porque às vezes você compra o imóvel e sai no prejuízo. Né? Então, é ruim. Mas é uma profissão hoje. Porque se, vamos supor, eu comprei um imóvel, não fiz toda essa avaliação antes, e tem uma ação trabalhista, e a pessoa lá é jurídica também, né? O ex-dono do imóvel que eu estou comprando, tem uma ação trabalhista. Eu perco o imóvel, mesmo que eu já paguei esse imóvel? Corre o risco de perder, sim. Então, eu comprei um imóvel seu, paguei à vista, eu tinha o dinheiro, mas como tinha uma ação trabalhista em cima de você, eu corro o risco de perder esse imóvel para essa ação do ex-proprietário? Corre super o risco. Por quê? Quando você compra e não tem esse cuidado de puxar certidões, primeiro que uma ação trabalhista, por exemplo, a gente fala que é ação alimentar. Então, ela tem privilégio em todos os sentidos, né? Se tem uma empresa que decretou falência, vai pagar trabalhista primeiro. Então, você comprou e não teve o cuidado de puxar essas certidões, o risco de você perder o imóvel é enorme, lógico. Você vai poder entrar com processo contra o proprietário. Mas se ele já está nessa situação,
Não é a gente. Né? Vai ser difícil você reaver o dinheiro. Então, por isso, o Ricardo ia falar alguma coisa que ele se movimentou. Não, é só uma pergunta. E o leiloeiro não tem responsabilidade no caso desse? É que não foi para leilão, né? Essa é agora a pergunta, ó. Eu perguntei para ela se eu compro um imóvel e não faço a pesquisa. Certo. E aí eu perco, eu paguei até à vista já esse imóvel. Só que aí o proprietário, ele tinha uma ação. Aí eu perco o imóvel, então não foi nem no leilão. Mas no leilão corre esse risco também, doutora? Corre, porque o leiloeiro, na verdade, ele tem que escrever lá todas as dívidas que tem no imóvel, né? Ele tem que escrever. Só que tem dívidas, você precisa buscar a certidão também. Ele vai falar de IPTU, do que ele tem ali na mão. Mas, por exemplo, se não estiver averbado na matrícula, ele não vai correr atrás disso. Então, por isso que quem comprar tanto em leilão ou no particular tem que prestar muito atenção. Tem que tirar todas essas certidões. Agora sim, eu tirei a certidão e não tinha nada. Depois surgiu. Não, aí você não perde o imóvel, entendeu? Não, porque vai valer aquela certidão se eu apresentar. Aí você tem que entrar na justiça, lógico. Chama embargos de terceiro, né? Que aí você entra como terceiro interessado e não perde o imóvel. Mas essa garantia de você puxar tudo, você tem que ter. Mas aí, como o tio Ricardo falou, o leiloeiro teria responsabilidade também ou não? Não tem. Não, ele não tem. Ele tá vendendo imóvel, você que tem que pesquisar todas as coisas antes de comprar. Então é uma boa profissão, tio Ricardo. Vira leiloeiro. Tá vendo? É só vender, só. Tem menos responsabilidade que a escola. Nem fale. Não é? Total. A escola não tem enchição, entendeu? Porque a hora que der o problema... Você não pesquisou porque você não quis. Aí você joga a bola pra frente. Fala, pesquise. E eu não respondi a outra pergunta sua, que você falou que geralmente o que acontece se os leilões não der nada. A maioria das vezes, como os imóveis são todos enrolados, não vende. Aí o que acontece? Volta para o banco, né? Esses imóveis, que a gente fala que é adjudicação, o banco volta. E aí o banco vai comercializar do jeito que tá. Eu posso comprar meu imóvel de novo? Pode. Aí o preço que o banco tá falando, né? Qualquer pessoa pode comprar. Entendi. Por exemplo, eu não exerci o direito de preferência porque eu não tinha dinheiro. Na hora. Né? Na hora ali não tinha, aí foi para leilão. Aí eu quero comprar esse imóvel. Depois que o banco puser à venda, aí tranquilo. É o que mais acontece, gente. O banco volta para ele pega para ele e vai vender. E nesse caso o banco pode vender por qualquer valor, daí por ser dele? Ou tem que ser o valor do mercado? Não, aí o banco... É dele, ele vende... igual nossa casa, entendeu? Eu acho que minha casa vale 1,5 milhão. Na verdade, ela vale 500 mil, mas eu acho que vale 1,5 milhão e vou vender. Se achar o louco que paga... Exatamente, ele né? tem a obrigatoriedade de primeiro passar pelo leilão, né? Aí se não obrigatório, não teve interessado, ele vai voltar para ele de novo, aí ele faz o que ele... Aí ele faz o que ele quiser, o valor que ele quiser, aí qualquer pessoa pode comprar, inclusive a própria pessoa ali, né? Vai que ganhou no VidaCap e aí ganhou e quer comprar de volta. Tranquilo, aí vai da pessoa e do banco. Marcela, pra gente, assim, deixar fixo pro pessoal entender. Não há uma quantidade exata de dívida. Então, a partir do momento que eu estou devendo uma parcela, eu posso correr o risco de perder o meu imóvel e eu não vai vir nenhuma justiça atrás de mim, né? Vai ter que vir só uma cartinha lá, uma notificação do próprio cartório, é isso? Para a pessoa ficar, porque às vezes ela fica naquele 3 meses achando que está devendo, mas não é. Então, a qualquer momento que eu estou devendo, eu posso perder esse imóvel, correto? É bem isso, Ju. É exatamente isso, gente. Ó, não tem, a lei não fala em quantidade de parcelas, é o que nós falamos. Às vezes eu pago uma parcela de 50 mil, o banco vai falar, opa, 50 mil vou retomar. Agora, se eu pago uma parcela de R$1.000, pode ser que ele espere 3 meses, 6 meses, porque é custoso essa retomada para o banco, né? Eles têm que pagar imposto de novo para voltar para o nome deles, então paga ITBI, então é bem custoso. Nós fizemos até um levantamento e custa, tá? Entre 7 a 10 mil reais. Nossa, bastante. Esse procedimento de retomada. Então, né, às vezes, quando você deve 3 parcelas de 1.000, não compensa para o banco retomar. Sim. Mas você deve uma de 50, então compensa. E, gente, não fiquem esperando chegar um papel lindo, maravilhoso, um oficial de justiça do fórum. Porque às vezes a pessoa fala, não tá Ou no eu vou fórum, me esconder, né? do oficial, vou me esconder. Ó. Gente, não espera. Porque só vem uma cartinha do cartório, ou oficial mesmo, né, do cartório, vai até a sua casa
E chega uma cartinha escrito cartório de registro de imóveis. Então, chegou essa cartinha, fique esperto. Porque ou você paga em 15 dias, ou você vai perder o seu imóvel, que daí vai para leilão. Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas bobeiam justamente nessa fase. Fica esperando chegar um oficial de justiça, um juiz, uma decisão. Não. A polícia, vamos lá, tira. Outro assunto também, por exemplo, o imóvel foi para leilão. Então, só para encerrar, gente, não fique esperando, pelo amor de Deus, não é, tá? Alienação fiduciária tem uma lei específica e é via cartório a retomada. Agora, vamos supor, o imóvel foi para leilão, certo? Perdi meu imóvel. Alguém comprou, tá? A Juliana comprou o meu imóvel, por exemplo. Eu não saí da casa. É outra coisa que quem compra imóvel, por exemplo, que a gente fala que é uma profissão de comprar, né? É outra coisa que você tem que pensar também. Por quê? Você comprou, o despejo fica por sua parte. Então, geralmente, as pessoas que compram imóvel, por isso que não vende muito, elas já também se atentam a esse fato. Se já está vazio ou não. Se já está vazio, se tem... Porque a maioria das pessoas estão morando, então elas não se interessam. E se volta para o banco, ele tem que entrar, né, com uma reintegração de posse, porque daí é meu, né, o imóvel. Então, a pessoa tem que entrar para tirar a outra da casa. Esse despejo demora, não demora? Depende. Aí esse despejo é judicial. Esse é né? judicial. Esse é judicial. Aí a justiça... Aí a justiça... E tem a questão de ter criança ou não, dar mais trabalho para despejo, isso aí não tem nada a ver, despejo é despejo. Todo mundo às vezes fala isso. Tem filho, tem criança, tem idoso... Mas infelizmente... Não tem nada a ver. Não, e também, por exemplo, é a sua única casa. Porque existe penhora, por exemplo, aqui agora mudou muito, a jurisprudência está aceitando penhora de um único imóvel, né? Agora estão aceitando em algumas situações, por exemplo, dívida de banco, tá? O banco saiu pode. Recente. O banco pode, gente. Saiu super recente agora, alguns meses atrás saiu, que o banco, eu fiz um empréstimo no banco, não paguei, ele pode penhorar o único imóvel. Antes, a única situação que penhorava o imóvel, lógico, é essa situação que você deu o imóvel em garantia e você ser fiador do contrato de locação, que isso foi o Sarney que aprovou essa lei, inclusive. Por isso que é difícil você achar fiador hoje em dia, né? Exatamente, porque daí você perde mesmo o único bem. Agora, assim, um processo trabalhista, por exemplo, você deve para mim. Eu entro com um processo contra você. Aí eu vou penhorar a sua casa. Você só tem ela, não consigo. Entendi. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar também esperto quanto a isso, né? Porque hoje, ser fiador, perde o imóvel. Hoje, você dever para banco, perde o imóvel. E você, lógico, dá o imóvel em garantia, você perde. Acontece também de você não sair do imóvel e ser despejado com idoso, com, nada vai com impedir. Criança. Nada impede. Veio aqui uma coisa que eu fiquei pensando. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá a parcela dos R$3.000... E eu percebi que eu não vou ter para pagar, né? Porque eu já vi que eu estou desempregado. Eu percebi, né? Na minha administração, eu percebi que eu não vou ter. Tem como eu tentar um acordo com o banco antes de esperar atrasar essa parcela ou não existe isso? Super existe. É que assim, hoje os bancos, igual nós falamos, eles não estão mais flexibilizando. O que não pode é ultrapassar as parcelas do financiamento. Por exemplo, eu fiz um contrato de compra e venda com 36 parcelas. Aí eu paguei 5... E falei, olha, eu tô pagando 3.000 por mês, eu não consigo mais pagar. Então, eu não consigo ultrapassar esse tempo. Ou eu fiz um financiamento de 10 anos, né? Aí eu paguei 5 anos, eu falo, eu não consigo mais pagar 3.000, preciso pagar 1.000. Então, não vai ultrapassar esses 10 anos. É lógico, o banco pode fazer? Pode, mas geralmente ele não vai ultrapassar esses 10 anos. Mas tem como negociar. Às vezes dá para tentar. Às vezes dá, porque então, é melhor mudou, às vezes tentar conversar com o gerente, com o banco, antes de deixar... Você já sabe, né? Você não acordei hoje, vence hoje, que eu vi que hoje eu não tenho dinheiro. Exatamente. Você começa a perceber. Então, às vezes dá para fazer uma negociação antes. E às vezes você pagou bastante, né? De 10 anos, aí eu paguei 7 e me enrolei nos últimos 3 anos. Sim. Banco... Porque na pandemia, eu não sei se em financiamento de casa, que a gente está falando de financiamento, mas na pandemia teve alguns casos, algumas financeiras, que começou a jogar, né? Então, vamos supor, você tinha 30 parcelas, você estava pagando a 15ª.
Aí você ligava lá na financeira, você não pagava a 15ª, você jogava para a 31ª. Deu para entender? Então, aquele mês você não pagou e teve financeira que fez isso. Até 3 parcelas deixou você jogar para trás. Mesmo, teve bastante, a gente ouviu bastante de banco, de financeira, não só disso, né, por exemplo, a OAB mesmo, a OAB também deixou, né, pegar as parcelas, ela até travou, eu fui pagar, por exemplo, na pandemia, eu falei, mas cadê meu boleto, né, tá de grátis, né, mas não, eles prorrogaram, então teve bastante situação dessa, porque, gente, foi um negócio mundial, foi um negócio, né. Não que esqueceu a sua dívida, você tinha, não te cobrou juros, mas ela passou pro final, se você ia pagar a última em outubro, você pagou a última em outubro, mas você pagou as que ficaram para trás, novembro, dezembro. Você vai pagar, vai terminar daqui 7 anos, você vai terminar daqui 7 anos e 3 meses. Isso. Né? Então, para ajudar também, né? É que não é também todo o banco ou toda finançadora, gente do céu, gaguejei. Que consegue fazer isso porque também precisa. Ela trabalha tem um respaldo, com o dinheiro, né? O ela produto trabalha dela é com o seu dinheiro. Então, assim, tem que ficar com cautela. Mas, assim, é igual a Juliana falou, né? Gente, negocia, sabe? Vê que não vai pagar, tenta negociar, vai no banco, porque você tende a perder aí muito facilmente, conforme nós estamos falando. Sim. Então, assim, viu que não deu? Não espera. Já liga, já negocia, porque todo mundo tá sujeito a uma intempérie aí, alguma coisa, né? Que possa você não pagar. Pode, né, ficar desempregado, morrer alguém, etc. Então, vai atrás, ou se você já está numa situação que o cartório chegou, intimou, que vai para leilão, procure um advogado de confiança. Doutora Marcela. Não pode fazer propaganda. De mim, né? Eu de mim mesma. Você procura um advogado, para quê? Para tentar ver, aí tá tudo certinho, tá? Não tem o que fazer, paga. Ou não. Tem esses pulos aí do gato, que às vezes dá para anular, que é o marido que assinou com a esposa, ou que foi no seu endereço, mas às vezes nem foi, falou que não te achou. Então, tem esses pulos do gato aí para você ganhar mais um tempinho para poder pagar. Gente, então, 2 coisas para a gente encerrar esse assunto. Primeiro, se vocês precisarem de um bom advogado, é a doutora Marcela. Eu falo sempre porque ela não é aquela advogada que fica te alimentando. Não, vamos entrar com esse processo, porque você vai ganhar isso. Aí a hora que você vê lá, você não ganhou nada. Entendeu? Ela não te ilude para ganhar o cliente. Ela fala real. Então, você chega com o problema, você fala, Marcela, olha, essa caneca veio quebrada, eu quero processar o cara por essa caneca. Ela vai te falar na real, olha, a gente não vai ganhar nada, a gente só vai perder tempo. Ou ela vai falar, não, vamos processar que pelo menos R$3.000 a gente ganha. Ela fala real, ela não te ilude. Então, eu falo assim, indico mesmo, tá? Não é porque ela tá aqui não, mas ela não é aquelas advogadas que enrolam. Isso é um ponto. Outro ponto, pelo amor de Deus, entenda que você vai perder a casa. Então, não espere vir o papel bonito, como ela disse. Correto? Entenderam? Espero que sim. Má, conta pra gente, fora a questão de financiamento, né, que você trabalha bastante, o que o pessoal procura mais o advogado? Né? Porque quem sabe que você trabalha nessa área, realmente vai te procurar nessa área do financiamento, da posse e tal. Mas assim, o que você percebe que a pessoa assim corre atrás de um advogado? Então, Ju, tem 2 áreas que são muito procuradas. A primeira, família. O que é a área de família, gente? Divórcio, alimentos, guarda. Tem muito. E hoje em dia, o que eu percebo, tá? Vou falar que nem uma velha agora, porque já passei dos 30, vou falar mentira, mas enfim. O que acontece? Tá muito volátil, tá muito os casamentos, porque assim, gente, casamento não é fácil, pra ninguém. Entendeu? Pra ninguém. São 2 culturas diferentes, são 2 pessoas diferentes. 2 sonhos, 2 vidas, tudo, né? Então, assim, é fácil? Não é. A gente não pode romantizar e o casamento é lindo, vou dormir de conchinha. Mentira.
Você nem quer a pessoa do lado. Não. Tem dia que você quer falar, você não quer dormir na sala, por favor? Então, eu às vezes falo assim que casal tinha que ter quarto separado. Aí uma vez eu falei, meu tio, ele é pastor, ele falou que era pra eu parar porque o diabo tava entrando na minha casa. não, eu podia ser apartamento separado, um na frente do outro. Porque você não quer o ronco, às vezes você não quer o cheiro, você quer o seu sossego, O né? seu sossego. E, gente, não é fácil. Falar é fácil. Só que as pessoas, às vezes, hoje, elas tendem a... Ai, não tá bom? Estragou, joga fora. Ou nem estragou. Só trincou, joga fora. Então, assim, esses casos de área de família, nossa, eles são muitos. E, às vezes, eu já fui conciliadora, na verdade, que você faz um curso e tal, e o tribunal te nomeia, sou nomeada até hoje. A gente faz tudo, né? Enfim. Conciliadora. Então, eu fiquei muitos anos no Sejusc, que é o Centro de Conciliação, como conciliadora. E você faz todo um curso, todo um treinamento para fazer essa mediação. E a gente vê que, às vezes, é picuinha, gente. Coisa bem Sabe? boba, né? Eu Da já vi toalha na gente, cama. total. Eu já vi gente brigando em divórcio por causa de casco de cerveja. Meu Nem sei Deus. se é casco que fala hoje em dia, gente. Acho que é a garrafa A da garrafa. cerveja, E, então, assim, você vê cada coisa. Ou, eu não quero que o pai visite o filho. Mas não tem, lógico que tem gente que tem motivo. O pai bebe, sai bêbado e tal, aí tudo bem. Eu não quero que o pai visite o filho. Por quê? Porque eu não quero, o filho é meu. É só dela. Então, assim, a gente tem que ver todas essas situações. A gente sabe como tem, às vezes, picuinha. Eu acho que as pessoas têm que pensar antes de terminar um casamento. Pensar principalmente nos filhos, nas crianças. É lógico que a gente não está dentro do relacionamento. Não Sim. podemos, em hipótese alguma, julgar. Sim. Né? Porque, às Nenhum vezes, lado. a situação é grave. Né? Às vezes você não aguenta mais mesmo. Então, assim, não estou falando isso. Só estou falando com uma pessoa mais velha, que às vezes as mais novas, né, que estão casando agora... Tudo acha que é fácil, né? Ao mesmo tempo que acha que é fácil assinar para casar, acha que é fácil assinar para descasar, né? E é fácil, né? Porque hoje em dia o divórcio... Porque antigamente você... tinha que esperar 2 anos. Você fazia a separação... Verdade, eu não sabia disso. Fazia a separação judicial. Aí você esperava 2 anos, que era para você pensar o que você tinha, né, que fazer. Aí você divorciava, ou seja, você não podia casar de novo nesses 2 anos. Né? E você convertia a separação em divórcio. Agora, hoje em dia, com a emenda constitucional, 66 que foi, o que acontece? Eu quero divorciar. Você entra com uma petição de divórcio, hoje é rapidinho. Rapidinho, se você não tem filho, se você não tem aquele monte de bens, lógico. Vamos supor, você casou com o Ricardo há 1 mês atrás. Aí você fala, Ricardo, não quero mais. Vamos descasar. Vamos descasar. Aí você não tem filho, não tem bens, não tem nada. Você descasa em 1 mês. Entendeu? Aí você já pode casar... daí é só papel mesmo. Só papel mesmo. E você já pode casar com outro daqui 2 meses. Então, hoje ficou fácil. Então, assim, eu acho que as pessoas... como tem muito, né? Como eu fui conciliadora, eu posso falar. Então, tem muita área de família, mas muita área de família. Alimentos, guarda e divórcio, né? Divórcio nem tanto porque o povo faz união estável, né? Junta ali. Que tem a diferença. Né? Mas alimentos e guarda e visita também tem bastante. E já que a gente entrou nessa questão de família, então, que é uma das coisas mais procuradas... Se eu tô com o tio Ricardo, então vamos usar o exemplo para não falar que a gente tá falando do vizinho, né? Tô com o tio Ricardo e a gente vai se separar. Mas como a gente tem filhos, eu tenho que pedir a separação para depois pedir a pensão ou uma coisa difere da outra? Eu posso pedir a pensão e repensar se eu vou pedir a... Porque a partir do momento que a gente pensa em separar no papel, normalmente o casal já está separado, né? Fisicamente, às vezes já até saiu da casa um ou outro. Então, a pensão pode vir antes ou não? Tem que ser as coisas juntas. O que acontece? Na verdade, se vocês se entendem bem, tá? Eu me entendo bem com o tio Ricardo, eu vou fazer o divórcio porque eu quero casar de novo. Louca, mas enfim. Não, abafa. Quem larga não quer outro, né? Abafa. Vamos supor que você é bem louca e você quer casar de novo. Aí você fala, não, eu quero casar de novo, eu quero divórcio. Se você se entende bem com ele em relação a alimentos e tal, aí pode ser que você fale que, eu tenho filho, mas eu me entendo bem com ele. Só que você não pode fazer uma coisa, por exemplo, escrever lá. Eu tenho 2 filhos, você pode escrever assim, a gente está se entendendo, não vou regulamentar agora, porque a gente está se entendendo. Por agora. Por agora.
Tá, então ok. Partilha, por exemplo, vocês têm um monte de bens. Uau. Eu vou fazer o divórcio e a partilha, como nós não decidimos ainda, eu vou Ok. fazer depois. Só que quando tem menor envolvido, passa pelo Ministério Público. Tá? Então pode ser que o Ministério Público seja contra. Por exemplo, visita livre, a maioria aceita, porque, né? Mas, Sim. por exemplo, não vou definir guarda. Geralmente o Ministério Público não aceita. E ele não aceitando, o juiz não aceita, né? Vamos combinar que o juiz vai acompanhar ali, Sim, né? ele não vai querer brigar. Exato, não vai querer brigar com o promotor. Então, assim, eu posso fazer o divórcio e separar alimentos? Provavelmente pode, mas não pode. Né? Se você falar, olha, eu defini aqui, nós vamos ser livres, ele já está me pagando, aí pode ser que o promotor aceite, mas a maioria das vezes ele não vai aceitar. Para deixar definido, pelo menos a guarda e os alimentos. Agora, visita livre, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos. Ai, gente. Ela nem vai querer Né? todo final de semana tá com um Tá com ou o outro, namoradinho, né? não quer ir com o pai, entendeu? Aí é outra história, mas eu tenho uma criança de 2 anos. Aí faz bem o pai, né? Sim. Visitar a presença criança, a paterna. presença paterna. É lógico que tem N situações, né? Sim, às vezes nem é bom aquele pai perto daquela Às vezes criança. ele chega bêbado lá pra pegar a criança, ou às vezes tá com outra namorada nova, porque o homem geralmente se ajeita mais que a mulher que tem filho, que Sim. cuida do filho e tal. E aí chega com a namorada nova pra fazer uma birra ali pra ex, entendeu? E aí a namorada nova às vezes não gosta de criança. Então tem todas essas situações que a gente tem que levar em consideração. Sim, e é bem complicado. Acho que quando fala de casamento tem que pensar muito bem, né? Tem. Principalmente quando tem filho, porque os mais afetados são os filhos, né? E hoje, gente, nós estamos em 2023. Você não é obrigada a ter Cada filho. Não. E Tá? nem, E nem a casar. Nem a casar. Ninguém te Não. prometeu, né? Não. Então, assim, pensa bem, não quer casar? Tranquilo você ficar solteira. Você não tem filho? Tranquilo você não tem filho. Eu falo até por mim, que eu optei... Gente, posso ter filho. Já perdi gêmeos, né? Que eu acho que a Juliana sabe que eu tive um aborto espontâneo de gêmeos. E assim, não quis mais passar por isso, não quis mais ter filho, mas posso ter filho. Sou normal, fiz todos os exames, meu marido pode. Só que a gente optou por não ter. Então, eu ouço cada barbaridade, sabe? Porque eu optei por não ter. Se não quiser, você não vai ter. Entendeu? As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas é uma opção sua. Então, se você acha que você não tá preparada, gente, não tenha. Sabe? Pra deixar na creche o dia inteiro, não tenha. Se for pra criança passar uma situação difícil, não tenha. Hoje tem um monte de método contraceptivo. Vamos pensar. Eu vejo mãe hoje, eu vi, tá? Nós fomos fazer uma campanha social, eu e meu marido, num bairro aqui em Limeira, e várias mães, assim, com 4, 5, 8 filhos. É a realidade. Da É a nossa realidade, cidade, entendeu? E começou 9, então assim, eu acho que as pessoas precisam... E outra coisa, vou entrar em outro assunto já. A gente vai assim, ó. Tem assunto para vários podcasts. Nós vamos ficar aqui horas. Enfim, o que acontecia antes, gente, que é um absurdo. Eu vou quebrar o microfone. Ai, Pelo meu amor Deus do de céu! Deus! Italiana, para, Marcela, respira. Enfim, o que acontecia antes? Olha que absurdo. Eu tenho 4 filhos e eu quero operar para não ter mais pelo SUS, tá? Uhum. O SUS tinha uma lei federal que o SUS não podia, no meu parto, fazer laqueadura, gente. Oi? Uma lei federal que não poderia fazer laqueadura. Você tinha que esperar 6 meses. Para ter a certeza. Aí eu tô com 4 filhos pequenos. Corro o risco de ter o 5º. Aí, dali 6 meses, eu tô com 4 crianças, eu vou deixar a criança com quem? Com Vou tomar quem? anestesia geral de novo pra fazer laqueadura? E, gente, tinha uma lei. Ela caiu agora, faz acho que 2 ou 3 meses. Ai, que bênção. Por que eu sei disso? Chegou uma pessoa me procurando, e aí ela falou, olha, eu tenho acho que 25 ou 26 anos, tem 3 filhos, um de cada pai, e um especial. Quer dizer, ela tem muito trabalho. Sim, aí ela falou, olha, eu tentei de tudo e eles falaram que não vão fazer, que o SUS não faz. E eu pesquisei, aí eu falei, não tô acreditando que tem uma lei federal que não pode, porque a gente não se atenta a isso, né? Sim. E aí eu falei, não é possível. E tinha essa lei. O que eu fiz? Eu ingressei na justiça, pedi liminar. E aí, na cidade que eu pedi a liminar, não vou falar se é aqui ou não, porque não pode, né? Sim. Mas assim, na cidade que eu pedi a liminar,
Foi uma juíza que julgou, a juíza muito boa, contrariou a lei e deu a liminar. E como ela já estava em estágio avançado de gravidez, ela conseguiu fazer a laqueadura. Que bom. Ótimo. É que agora caiu, né? Mas assim, então você imagina, gente. Sim, se a pessoa já tá no terceiro filho, já tá consciente que não quer, Sim. né? Eu acho assim também, às vezes, arriscado. Você falar, vai fazer a pessoa no primeiro filho, é nova, às vezes ela nem tá ciente do que ela quer, só porque às vezes passou mal na primeira gravidez, né? Mas assim, terceiro filho, a pessoa 20 e poucos já anos, tem né? uma Um noção, especial. já tem uma noção do que é ser mãe. E ela pode, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de escolher o que ela quer da vida Exatamente. dela, né? E não voltar dali 6 meses, né, gente? Porque você acabou de ter uma cesárea, por exemplo, né? Aí você acabou de sair de uma licença maternidade, se você tá trabalhando, aí você vai voltar com outro atestado porque você vai fazer uma cirurgia. Aí você perde o emprego. Então assim, talvez agora que essa lei, né, caiu, né? Talvez agora a gente tenha mais conscientização e até os deputados, né? As deputadas aí poderiam... É que acho que agora estão olhando a mulher de outra forma, né? A mulher tá mudou começando. muito, Não, né? não tô entrando no feminismo aí, Não, gente, não, pelo amor de Deus. mas a mulher tá tendo uma outra visão, Sim, né? Tendo até uma outra... Mas eu acho, tá? Eu vou falar aqui o que eu acho, a minha opinião, não tem nada a ver com nada. Tô falando uma coisa apolítica. A Marcela, não a doutora acha, Marcela. A Marcela acha. Eu acho que era por causa de custo no SUS, Pode entendeu? ser. Porque se ele faz cirurgia com laqueadura, sei lá, o SUS pagava R$1.000. Agora, se ele faz a cirurgia e depois a laqueadura, o SUS paga R$2.000. Não sei. Tá? Eu acho que é por causa de custo. Acho também, não sei quanto paga. Essa é a minha opinião, tá? Sim. Que talvez essa lei surgiu por causa de custo para os hospitais. Mas não sei, mas gente, graças a Deus caiu, vamos fazer laqueadura aí, pessoal, que agora pode. Não, vamos ter bastante filhos e colocar no Brinque Bem. Também. Mas vamos ter bastante filhos se você pode pagar O Brinque Bem. o Brinque Bem. E plano médico e etc. Senão, gente, pelo amor de Deus, Filho não é vamos passar. brincadeira, Não é não. brincadeira. Porque às vezes você precisa de um medicamento, né? Sim. Não é só... Não é fácil, né? Não. A maternidade, ela não é tão romântica como fazem, né? Igual a gente fala, ai, né? É tudo lindo, casamento é lindo, ter filho é lindo. Gente, ter filho é uma bênção, a gente sabe, né? Sim. Eu tenho uma sobrinha que eu sou apaixonada por ela, que eu tenho ela assim como minha filha, né? Desde pequena ela dorme em casa. Mas assim, a gente vê a responsabilidade, sabe? Na educação. Hoje, o que as pessoas falam, você não tem que se preocupar só com a sua educação. Com a do outro também. Com a do outro, o que os amiguinhos estão falando, entendeu? O que os amiguinhos estão recebendo de educação. E eu vou falar uma coisa agora que eu acho que você sente na pele. O que acontece? A minha cunhada, que é coordenadora também pedagógica, ela também sente na pele isso e ela comentou comigo. Na minha época, tá? De escola, se eu chegasse em casa e falasse assim pra minha mãe, a professora brigou comigo. Eu levava uma lapada, né? No mínimo eu ia apanhar, gente. No Sim. mínimo, né? Por que ela brigou com você? Não quero nem O saber. que você fez pra ela O que brigar? você fez pra ela brigar? Eu apanhava. Agora, hoje, o que acontece? Eu chego em casa e falo, mãe, a professora brigou comigo. A mãe faz o quê? Vai na escola brigar com a professora. Isso é bem Gente, para! Entendeu? É lógico que assim, pode ser uma vez ou outra que a professora esteja errado, mas 99% é o aluno. Sim. Então, ao invés da mãe, né, ver o defeito no filho, não, ela vê o defeito em todo mundo, menos no próprio menos filho. no próprio filho. E o que a gente pensa que veio para ajudar a tecnologia, então às vezes até atrapalha, porque aí a mãe não chega para a escola, né? Não vai às vezes nem até lá, mas já na hora no Zap perturba a professora, perturba a diretora. A gente sabe bem o que é isso, né, tio Ricardo? Eu falei, né, porque a gente tem essa percepção. E A às gente vezes sente. publica em Facebook, publica em Instagram, Que sabe, não sem é saber. legal, né? Porque a escola pode até estar errada, a professora pode até estar errada, mas você expor o nome, a pessoa vai sofrer. Gente, você derruba as pessoas com isso. Não sei se vocês se lembram, acho que foi... Não sei se foi nos anos 90 ou nos anos 2000, que surgiu uma denúncia de uma escola de uns japoneses que eram super rígidos em São Paulo, Sim. no Jabaquara. Foi super repercussão. E aí, depois de muitos anos, sei lá, 5, 7 anos, provou que não tinha nada a ver. Que a criança acho que não tinha morrido lá. Ou era alguma coisa nesse... Acabou com a família, gente. A escola fechou, a mulher teve câncer e morreu. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala, no que a gente publica, né? Porque depois
Se você jogar um saco de pena e tentar pegar todas, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, assim, fora... eu falei mal da Juliana, por exemplo. Eu vou arcar com isso. Tem que provar, né? Eu tenho falar que provar, até papagaio né? fala. Então, eu posso incorrer em processo criminal, eu posso incorrer num dano moral aí que eu tenho que devolver, né? Tem que pagar pra pessoa. Sim. Você não gostar do trabalho é uma coisa. Você tem o direito, né, de não gostar do meu trabalho quanto educador ou do trabalho da Joaninha da outra escola. O não gostar é uma opção sua. Agora, você falar mal, você tem que ter muita certeza, né? Tem que ter provas, tem que ter certeza. Bem... E além de tudo, por exemplo, a gente tem alguns tipos de... eu já entrando em outro assunto, gente. Tô que tô hoje, ó. Por exemplo, tem alguns tipos de provas que não são válidas. Por exemplo, se eu gravar você, eu tenho que te avisar. Juliana, estou te gravando. Porque se eu chegar para o juiz com uma gravação, eu gravei a Juliana, ela sabia? Não. Tá? Esse tipo de prova não é aceita. A não ser que seja a única prova, tá? Mas dá uma briga, sabe? Que, assim, não vale a pena. Então, para você falar, para você expor, você tem que estar muito ciente de quem alega a prova. Sim. Né? Não dá para sair aí... É o que eu tô falando, né? Às vezes, eu sou uma influencer, né? E que hoje tá na moda, falando tem 50 que eu penso, mil né? seguidores. E aí eu escrevo um negócio que às vezes vai ter um impacto, entendeu? Muito grande, que você não pode mais voltar atrás. Sim, tem que então a gente prestar tem que bem pensar. Atenção. Gente, foi muito bom. A gente começou falando de uma coisa, falamos várias outras coisas. E pra gente poder finalizar, Má, deixa um recado pra nós. Gente, primeiro eu quero agradecer essa lindona da Juliana aqui. Conheço ela há tempo, sei da capacidade dela. E não só que ela é bonitona assim, gente, não só no vídeo aqui também. Viu, Ricardo? Se cuida. Enfim, e ela tá... Gente, deixa eu falar uma coisa, ela tá sempre produzida. Eu encontrei com ela no shopping, ela tava produzida. Eu parecia uma mendiga. Eu fui no shopping, assim, sei lá, saí de casa, tava de chinelo, descabelada. E ela, acho que era um sábado, agora faz alguns meses, encontrei com ela toda produzida. Eu falei, gente, que linda, né? Enfim. É porque eu não estava de uniforme, então é outra mulher. Gente, olha, cabelo escovado. Eu falei, olha, e eu, uma mendiga. Eu fingi que nem vi ela, mentira, gente. Enfim, então eu queria agradecer mais uma vez a participação aqui, que eu acho muito importante, né? A gente falar de direitos. E assim, vou deixar 2 mensagens para todo mundo. A primeira, quanto a imóveis, que eu acho que a Juliana já falou. Mas assim, fiquem atentos, se não conseguir pagar parcela, vai atrás, tenta negociar, para não deixar a peteca cair, né? Como diz o ditado popular. E em relação também ao direito de família, que a gente falou, nós nem falamos ainda, mas o direito do consumidor também é super procurado. Mas isso é um outro podcast que a gente fala. E aí, gente, vamos ser mais tolerante, vamos pensar nos filhos, pensar na família. E como eu já passei dos 40, né? Então, eu falo com algum tipo de conhecimento. Então, é essa mensagem que eu deixo para as pessoas aí mais novas. Má, brigadão pela sua presença. Você sabe que a nossa casa, a nossa escola, a gente está sempre de portas abertas para você. Seja sempre bem-vinda. E bora gravar outro tema. Você aceita? Gente, óbvio, vamos. Eu falo muito, quase quebrei o microfone, falo com a mão, mas adoro, gente. Com prazer eu viria novamente, a gente marca. Valeu, gente. Mais um episódio. Com certeza a gente vai marcar outro com essa lindíssima doutora Marcela. Fica a dica aí e até a próxima.